Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autodesenvolver, se autoaprimorar e se autoconhecer. Hoje continuando aí, né, sobre a cura do divino masculino, eu aconselho que se você não viu o feminino divino, veja, tá? Seja você homem ou mulher, tá? Por quê? Porque homens e mulheres têm o masculino e o feminino dentro de si, tá? E a gente precisa integrar isso primeiro interiormente para depois poder manifestar isso fora, dentro de uma relação realmente saudável, produtiva, frutífera, tá? Eu expliquei um pouquinho no outro vídeo sobre alma gêmea, chama gêmea, não vou repetir aqui de novo. Se você não viu, para aqui, vai lá ver o feminino e depois volta a ver o masculino, tá? Aquela assim, vê a leitura inteira, porque eu fui falando teoria na leitura inteira, né? O pessoal que tá aqui sabe como eu falo um pouquinho, né? A gente começou com a força feminina, porque é ela que cria, que gera, né? E aí vem o masculino para estruturar, né? Para firmar, para estabilizar, né? Não à toa vem a imperatriz, depois o imperador no tarô, tá? E quando a gente fala de um masculino bem integrado, né, pessoal? Isso vale se você é homem ou mulher. E quando a gente fala de chamas, podem ser pessoas que têm relacionamento homossexual. Uma vai ter uma energia mais yin, receptiva, mais feminina, e a outra mais yang, ativa, masculina, tá? Esse masculino que a gente fala aqui é um masculino que é provedor, que é forte, que é decidido, que sabe usar a razão, mas que é gentil, que é protetor, que traz segurança, né? Que permite as condições para que gire o ciclo e volte para o feminino ser, dá vontade de chorar, volte a ser criativo, né, e gerador e nutridor, né? E aí a gente tem um equilíbrio perfeito, mas para isso a gente precisa ter esse equilíbrio interior primeiro, né? De você, independente de ser homem ou mulher, você ter dentro de você um funcionamento do teu masculino que te dá razão, que te dá segurança, que te dá proteção, que é gentil com você mesmo, que não é autoritário, carrasco, porque daí é a sombra, né? Do masculino opressor, do masculino violento, agressivo. É todo um masculino que tá lá na sombra, né? Que tem medo, que tem que se impor pela força, né? Pelo autoritarismo, não pela autoridade, não pelo saber que tem, pelo conhecimento, pela lógica, tá bom? Então a gente vai ver, para as pessoas que estão assistindo, eu ia dizer o filme, eita, vai ver que tá virando um filme, né? Para as pessoas que estão assistindo aqui, vai ter uma mensagem, né? Se chegou aqui não é por um acaso, de como que tá seu processo de integração e de cura desse seu masculino interno, tá? De novo me vem o Annie Lennox, eu acho que essa música deve ser pra mim, vou ter que parar lá e olhar direito, porque começa essas músicas, ou tem alguém que precisa ver essa leitura, né, e ver o que tá rolando aí, tá? Então, eu tô lá com o quartzo azul e não tinha citrino, tô com a ágata laranja, representando aí a energia do sol. Não tá combinando um anel com o outro, eu não gosto muito de fazer isso, mas fazer o que, né? E o lilás da unha aí é da integração do feminino e do masculino, do rosa e do azul, né? Da chama rosa, da chama azul, né? Do amor e da ação, né? Masculino também tem a ver com a comunicação, tá? Com a ação.
Não estou dizendo aqui para mantermos padrões estereotipados do tipo, ah, a mulher não pode ligar, ah, o homem, não tô falando isso, pelo amor de Deus, ai, o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Não é nada disso que eu tô falando, pelo amor de Deus. A gente tá falando de estrutura interna para ter isso fora, né? No qual tem um equilíbrio, né? Tem uma segurança com esse masculino, né? E tem uma nutrição desse feminino, não é ser mãe do homem, mas é nutrir, né? Sabe aquela coisa de poder pegar no colo, fazer um cafuné, apesar que os dois têm que fazer isso, né? Não tem que fazer, faz se quiser, né? Mas... E eu sinto que esse é um dos grandes desafios de quem tá numa jornada de, no mínimo, almas gêmeas. Você não quer qualquer relacionamento. Você não quer qualquer pessoa. Você quer amor. Amor de verdade. Amor incondicional, né? Mas você tá pronto pra dar amor incondicional? Sobretudo antes pra você próprio? Aí a bichão pega, né? Então vamos lá ver. Esse masculino interno e o externo tá querendo ouvir eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Né? Tá carentão esse masculino aqui. Não é muito fácil ser mulher, mas ser homem também. Olha, eu acho que eu prefiro ser mulher, viu, gente? Porque pra mulher, por mais que... A mulher pode tudo. Às vezes é chamada de louca, histérica, mas pode. Pro homem, nossa, dependendo da educação e da cultura que teve, meu. Nossa. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Se quiser, né? Então vamos ver como que tá o seu processo de cura e de integração desse masculino interno e do masculino externo também, né? Como é que tá, ó, belezou. Mas essa leitura vale se você é homem ou se você é mulher, tá? Tava lendo, eu assisti Game of Thrones, gostei muito, né? E aí eu tava lendo uma entrevista do Kit Harington, que faz o Jon Snow, dele falando que não queria mais fazer esses papéis que reproduzem o masculino, não sei o que, não sei o que. Eu li e falei, ah, meu, ele constelou, certeza. Constelou e agora não quer mais viver esses papéis. Mas eu me dei conta, assim, eu teve algumas cenas, alguns episódios de Game of Thrones que eu assisti e que eu passava mal, assim, tipo, o final de Game of Thrones eu fiquei, tipo, umas 3 semanas, tipo, como assim? E depois eu fui descobrir porque tem ligação com vidas passadas, algumas coisas assim, então, sei lá, as experiências que ele teve, né, não deve ser fácil você interpretar o mesmo papel, um papel desse daí, ainda mais com aquele final que teve, mas assim, o quanto que a gente tem, às vezes, que ver esse papel desse masculino mais de guerra, vamos dizer assim, pra gente lembrar, né, que não é isso, né? O próprio Jon Snow, né, tinha gente que odiava o personagem, tem gente que amava, mas assim, uma pessoa extremamente sofrida, né, e não posso dar spoiler, né, mas assim, sem mãe, né, sem o feminino criando, cuidando, sem se sentir nutrido e protegido, né, com um pai lá que era enigmático com ele. Tem uma parte lá que ele conta, né, que ele, como ele não sabia quem era a mãe dele, ele tinha medo de repente de se relacionar e que fosse com a mãe, então cheio de questões psicológicas, né? E assim, parece que é só uma série e gente que tem de masculino complicado por aí.
né? E não é função do feminino curar esse masculino. Esse masculino tem que desenvolver o feminino interno dele, para ele primeiro se nutrir, se autocuidar, para daí depois ele poder ter esse masculino da luz, que traz segurança, que traz proteção, né? Porque daí isso vai ser natural, ele não vai precisar se esforçar, da mesma maneira que o feminino vai nutrir naturalmente, vai ser acolhedor naturalmente, não vai precisar se esforçar. Eu não tô dizendo que é tudo mil maravilhas, tá, pessoal? Que a vida é um conto de fadas. Não, não é isso, mas é o que eu acredito, né? Como eu falei lá no vídeo quer dizer, do masculino e feminino. Do feminino, eu só consigo falar do que eu acredito. Então, é isso aí, pessoal, né? Lembrando perna longa. Vamos, filho de Deus. Tá difícil sair esse daqui. Agora me veio aquela... Parece que tá querendo vir duas. From This Moment, Shania Twain. Vamos ver aqui o xamânico. Se alguém conhecer algum oráculo de sagrado masculino, vocês me dão um toque, tá? Eu tirei duas deusas, vou tirar dois. Isso não significa que o lado feminino é só deusa e o lado masculino é só totem, não. É que eu senti que era pra ser... Nossa, senti que era pra ser assim. Thunder, feel the thunder. Galo silvestre e o gambá. Paixão. Ah, chakra base. Ai, que masculino, meu Deus. Deusa da lua e hostilidade. Uau, né? O quanto que é difícil pro lado masculino, né? Seja os homens mesmo, ou o nosso interno. Integrar a lua e a agressividade no sentido de movimento, de ação, não de violência, né? Olá, ó. Você é profundamente clarividente. Saiu 6 de copas, saiu na outra leitura, eu sei porque eu acabei de fazer. Gente, saiu a temperança, tinha saído também. As de espadas. 3 de paus. 10 de copas. E o as de ouros. O eremita, as de paus. A imperatriz, fertilidade, conflito, derrota, 5 de espadas, 6 de paus, vitória e sucesso. Obstáculos e desafios, 5 de paus. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Que delícia, não? Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Me vem Because You Loved Me, Celine Dion. O quanto muitas vezes o masculino embarca no processo de cura por conta de alguém amá-lo, né? Ou por querer que alguém o ame. Igual o feminino, né? Aqui a frequência do divino masculino dá suporte para sua força, foco e lado ativo, expressando a você mesmo e ajudando a construir seus sonhos e ideias com bondade e sabedoria, né? Então essa energia de impulsionamento, né, de assertividade, né, de ação, de perseverança, né, do masculino na luz, tá? Então, o que eu vejo aqui, tá? Esse masculino, eu falei pra vocês que é complicado, né, pro masculino. O masculino tem uma coisa meio assim que precisa ter uma guerra pra ele vencer, né? A jornada do herói, né?
E aí o quanto aparecem dificuldades, obstáculos, e às vezes criando dificuldades, obstáculos muito maior do que efetivamente são. Aqui é só dar um pulinho, um passinho, né? Mas às vezes a pessoa tá lá com a, como que é? A mala sem alça molhada na chuva, sabe? Se sentindo sobrecarregado, se sentindo, ó, aqui, 5-5, né? Com conflito, se sentindo derrotado, tá? Sentindo, de repente, todo mundo tem sucesso, todo mundo tem vitória, todo mundo crescendo na vida e eu aqui, um zero à esquerda, tudo dá errado, né? Principalmente se for uma chama masculina, homem, ou da energia yang, porque aqui tem uma vela, né? Essa pode ser uma pessoa que teve realmente, ou está tendo, muitas dificuldades para se autoafirmar como pessoa, inclusive porque a jornada das chamas, ela levanta lá as sombras para ter a cura. Então, se a gente estiver falando de um homem mesmo, né, pode ser uma pessoa assim que nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, 5 de maio, vem enfrentando aí paulada atrás de paulada, mas também porque a pessoa talvez não esteja com o próprio masculino interno na luz integrado, tá? Ou você, que for mulher, a gente tá falando do seu lado masculino, um lado masculino que fica encontrando guerra e luta pra lutar é horrível, e luta pra brigar, né, e mesmo acreditando que a contraparte masculina não se move, não faz nada, né. Então, se esse masculino externo tá mais na sombra, o que do seu masculino interno ainda precisa ser curado? Tanto para sair de guerras que compra e não são tão difíceis assim, tanto dessa sensação de que tem que ter sucesso material, físico, dinheiro, não que não seja boa essas coisas, né? Mas se você toma isso como autoafirmação, né? Então eu vejo realmente que essa pessoa, ela depois desse processo, vou até mudar aqui, tá? Ela consegue ter vitória e sucesso, mas depois, tá? Que realmente se conecta com as energias do feminino, né? Aqui a carta da Imperatriz, fertilidade, o quanto cura questões com a própria mãe. Saiu a carta aqui dos ancestrais, né? Aqui tem uma árvore, né? O quanto abre e cura o próprio chakra do coração, o se permitir sentir, o se permitir embalar a si mesmo, o se permitir cuidar e nutrir-se a si próprio, né? Tem algum texto que eu li que é o êxtase do amor sagrado, o êxtase das chamas gêmeas. Eu vou ver se eu acho. Vou ver se eu acho isso. Se é que eu não tô viajando na maionese, né? Mas assim, o quanto rever as questões com o feminino, mulher, se você for um homem, ou se você é uma mulher e se relaciona com um homem, esse processo de vitória e sucesso da pessoa enfrentar os obstáculos, os conflitos, enfrentar essa sensação de derrota, vem também por ter se descoberto apaixonado, amando você, né? Então, esse masculino precisa fazer curas em relação à mãe e às mulheres em geral, né? E se permitir sentir, né? Se permitir, né? E aqui não. Ah, nossa, hoje eu tô vendo essa Imperatriz aqui meio brava. Até aprender a conciliar esses dois femininos, porque às vezes tem mães bem Liliths, bem devoradoras, né? O filho é meu. Eu coloquei outro dia na comunidade do YouTube um vídeo, o cordão, de mães que não cortam
o cordão emocional com os filhos, principalmente homens, mas também acontece com as meninas. Aqui eu vejo meio hoje essa imperatriz olhando meio com ódio, com raiva, né? O quanto que esse masculino pode ser um masculino que teve problemas aí para gerenciar a mãe e uma companheira, a mãe e namorada. Mas são papéis diferentes, mas são o mesmo papel da mulher, do feminino. Pessoas às vezes que ou um lado masculino que se sentia muito complacente diante do feminino, tá? E aí precisou eremitar, né, para fazer o processo de cura, de libertação, para aprender a comunicar azul aqui os próprios sentimentos e emoções, para se sentir um pilar, para sentir a própria estrutura. Engraçado, aqui tá lembrando a carta 8 de paus que saiu na outra leitura. Parece a mesma montanha, né? De novo, São Jorge empresta o dragão lá do Djavan. Então, assim, quanto que essa pessoa pode ter ficado de costas para a espiritualidade, achando que não tinha suporte, estrutura, e teve que se estudar internamente, né? Essa pessoa ou seu masculino interno, né? E esse estudo, essa introspecção foi justamente necessário para que essa pessoa entrasse em contato com esse feminino e fizesse essa integração, tá? Às vezes a integração do próprio mapa astral, Lua, Vênus, Lilith, tá? A gente vê isso aqui com a deusa da Lua, né? Então, o quanto realmente esse masculino seu interno, seja você homem ou mulher, ou masculino ou homem de quem você se relaciona, realmente um processo muito intenso de integração dos sentimentos e de ter esse equilíbrio, né? Porque quando a gente fala de masculino e de feminino e dessa integração, a gente está falando das dualidades que incluem emoção e razão, né? Leveza e força, né? Me veio alegria e tristeza, né? Então, assim, como deixar de se defender do feminino, como deixar de se defender dos sentimentos. Vamos lá, essa carta aqui mostra alguma coisa que precise ser defendida, ou se defender disso? Não, né? Mas olha aqui ele olhando, né? Não, eu preciso ser um guerreiro, preciso lutar, preciso tal, né? Então, assim, o quanto eu vejo que esse aspecto masculino, seja seu masculino interno ou de um homem, seja você um homem, gosta de um homem, eram pessoas que tinham medo de sentir. E 26, mas 26 dá 52, né? O quanto podem ter sido pessoas, dá 40, 52, exatamente. Pessoas que excluíam seu lado feminino, excluíam o seu lado de emoção, de sentir, né? E aí ficavam hostis, às vezes violentas, às vezes agressivas, né? Então, quanto realmente esse processo de cura disso, né? E o quanto isso é muita força ancestral, né? Dentro daquilo que eu tava falando lá, do Game of Thrones, das guerras. Gente, vocês já imaginaram, né? Hoje a gente ainda tem guerra em alguns lugares do mundo, né? Eu já fiquei pensando isso. Você já imaginou você lá, sei lá, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Segunda Guerra, Primeira Guerra, né? Na minha ancestralidade, ninguém foi pra guerra, né? Meu pai fez exército, mas assim, né? Vocês já imaginaram, você tem lá 18 anos, né, moleque, aí tem uma guerra, aí você vai lá lutar na guerra. Vocês já imaginaram como que deve ser a primeira vez, nossa, me dá vontade de chorar, que você dá um tiro em alguém? Porque assim, tá, tem uma guerra, mas assim, aquela pessoa que você tá atirando, você não conhece ela, a não ser que você esteja muito fanático lá com ideologias e coisas. Então, assim, o quanto que pra você estar numa guerra, você tem realmente que ir tirando os sentimentos. Não à toa tem as neuroses de guerra, né? O pessoal que ficou maluco por conta disso, porque você tinha que realmente cortar o sentimento. E quanto às vezes esse seu masculino interno, seja você mulher, seja um homem,
mesmo, você tá carregando às vezes isso na sua genética mesmo, na sua ancestralidade, por isso às vezes é importante constelação. Normalmente constelação de homens, quando eu fazia o curso e quando eu já fiz constelação de homens, aparece temas de guerra e às vezes coisas muito complicadas, coisas muito sérias, coisas relacionadas à herança, dinheiro. Então, o quanto é essa integração. E aí, assim, né, pessoal? Ele não diz que me ama. Se essa pessoa vem por muitas vidas, vem de uma ancestralidade que teve que cortar sentimento para sobreviver para sobreviver emocionalmente, a pessoa precisou cortar as emoções e os sentimentos. Como é que essa pessoa vai dizer te amo assim de cara, né? Ou porque às vezes foi reprimida, às vezes por mães que diziam, homem não chora. Ai, como você parece bobo, todo apaixonadinho. Ai, gente, olha, eu já ouvi cada coisa, né? Eu não vou contar esse fato verídico. Mas assim, né? Eu quando eu fui morar com meu ex, ele não sabia ligar o fogão, gente. Ligar o fogão. Foi aí que eu vi que eu tava frita, né? Eu pedi pra pôr água pra ferver, pra fazer café. Como que liga? Eu achei que era brincadeira, não era, né? Gente, pelo amor de Deus, o que tem um homem cozinhar, né? Agora, vamos lá, né? E essa mãe nunca falou, filho, põe água pra ferver pra mim, pra fazer um café, né? Então, assim, o quanto às vezes tem coisas da educação, né? Quem educa, né? Os homens e as mulheres são homens e mulheres, mas quem fica muito mais são as mulheres, né? Então, assim, o quanto às vezes tem questões de educação que são muito difíceis, né? E o quanto realmente esse masculino que a gente tá falando aqui, né? Olhando todo esse processo, tem que se abrir para perdoar, para se curar, pedir para os anjos limparem sua mente e seu corpo de dores do passado, né? Sendo preenchido de paz. Então, passado, vidas passadas, passado dessa vida com as suas experiências que teve, seja com mãe, seja com namorada, com ex-mulher, né? Se abrir para essa cura. Por que se abrir para essa cura, né? Porque só na hora que eu conseguir fazer essa integração, né? Sabendo a frequência da paixão lembra você que toda emoção intensa traz no seu interior insight, equilíbrio e calma. E quando você encontrar o equilíbrio com a intensidade, você equilibra o caos e a calma, né? Criando sabedoria. O quanto que precisa ter esse equilíbrio para que daí eu consiga, chakra base, né? Materializar, dar segurança para mim e para o outro, e para o plano físico, para o crescimento, para a expansão, para a ação, para a atitude, né? Porque daí eu já tô equilibrado, né? E é aí que é interessante esse processo de integração. Na hora que eu consigo assimilar o meu sentimento com a minha razão, o masculino vai para a ação. Mas é uma ação que não é só com a razão, né? Teve todo um processo de equilíbrio desses sentimentos com que eu pensei para agora eu poder agir, porque a minha função é agir como masculino, né? A carta aqui do alto verão, late summer, fala justamente sobre isso, sobre essa questão da ação, da manifestação, do preenchimento, dos resultados, da objetividade, né? Só que para eu fazer isso, eu tenho que levar em consideração as minhas emoções, né? Inclusive porque nós estamos falando aqui de um lado masculino e de repente de homens que são profundamente clarividentes
intuitivos, empatas, né? Confie que o que você vê na sua mente, com o terceiro olho, né? São sinais da sua espiritualidade, são visões que podem ajudar você a curar, ensinar e guiar. É um lado masculino que, quando integrado, cura a si próprio, cura os outros. Se a gente estiver falando de homens, são homens que podem trabalhar, inclusive, com cura, né? Por quê? Porque no momento que conseguem ter esse equilíbrio e descobrem lá que os meus sentimentos não vão me matar, porque aquilo, né, pessoal, tudo que a gente exclui fica forte, né? Eu sempre dei um exemplo, né? A pessoa vai lá, cai, rala o joelho. Ah, não tô sentindo nada, não tá doendo. Aí vai lá, começa a ficar vermelhinho. Ah, não tô sentindo nada, não tá doendo. Aí começa a sair pus do joelho. Não tô sentindo nada, não tá doendo. A hora que vê, tem que amputar a perna. Por quê? Porque ficou ignorando o que tava sentindo. Muitas vezes a gente faz isso com as nossas emoções e os nossos sentimentos. E daí eu perco a força de ação, porque eu tô só na razão. Eu tô lá engessadão, quadradão, tem que agir, tem que fazer. E aí passa a viver de uma maneira robotizada, automática, mecanizada, o que às vezes traz problemas de saúde, problemas mentais, porque a pessoa está completamente desconectada, seja você homem ou mulher, né? Mas no momento que eu equilibro, tá? E é interessante porque aqui a carta do Gambá fala que quando ele vê que vai perder uma luta, ele se finge de morto. Ou quando, e fala que é uma estratégia de guerra antiga, quando tá maior número de inimigos, finge de morto, a hora que equilibra você parte para ação. Quanto que muito da estratégia que esse masculino seu interno, ou se você pensou em algum homem, é aprender qual luta lutar, aprender qual briga entrar, né? E que às vezes é melhor se fingir de morto e guardar a energia para agir no momento mais propício, né? E o galo silvestre, ele fala da espiral sagrada, né? Fala de novo de um processo de iluminação, de conexão, fala de poder pessoal, tá? Fala de dança, né? Então, o quanto realmente fala sobre as energias do sol, né? E da espiral aí do universo, da espiral do DNA, né? Da maneira como você se locomove no mundo, como você age, tá? E esse processo de integrar a sua dança com o movimento da terra. Quando a gente fala da terra, a gente fala da mãe terra, né? Então, esse equilíbrio de se conectar com o espiritual, de se conectar com a intuição, para que daí tenha uma ação efetiva, né? Para poder ser esse masculino divino aí integrado, tá? E aí poder dar início às de ouros, a algo concreto, real, né? Preenchido e cheio de amor. 10 de copas, né? Uma família, uma casa estruturada, mas não só daquele padrão patriarcal, casou, tem filho, paga água, luz, telefone, vai lá, tira férias. Não, né? É preenchido de amor, com o feminino integrado, com a intuição integrada, com as portas abertas, aqui a casa tá aberta, né? Aqui parece que daí a mãe e a nora que já se entenderam, né? Com você produzindo, construindo, né? Sabendo a hora de agir, 3 de paus, o as de espadas. Sabendo em quais lutas, em quais situações entrar, sabendo o momento certo de agir. Levando sempre a verdade, mas aqui essa espada, ela tem uma bainha, né? Sabendo a hora de tirar a espada de uma maneira equilibrada, tá? De uma maneira que respeita a sua criança interior,
que respeita as situações do passado. E aí é uma conexão com a ancestralidade, de honra, de respeito, de tradição, né? Não de seguir um padrão por si só, mas aquela coisa de honra mesmo, sabe? De poder estar com a sua intuição conectada, inclusive para poder cuidar dos filhos, né? De ter... Gente, tem histórias, às vezes, de pessoas que a gente escuta, de que o pai nunca deu um beijo, de que o pai nunca deu um abraço, né? De que o vô... masculinos muito duros, né? Então, o quanto que precisa ter essa cura interna, precisa ter essa integração do masculino e do feminino internos, para que depois eu possa viver essa relação, essa experiência com esse masculino e feminino externamente, né? Porque, não, gente, não tem como uma pessoa que teve toda essa dificuldade, às vezes, de vivência, conseguir ter uma relação saudável. Vai entrar, muitas vezes, naquela coisa da codependência, né? Que às vezes, aqueles relatos que a gente escuta que a mulher, às vezes, viaja ou fica doente, o cara não sabe aonde fica a cueca dele. Gente, uma vez eu tava no supermercado, não sei se o moço tava me paquerando, eu acho que não, se tava eu não percebi, cara. Ele virou pra mim e falou assim, moça, esse shampoo é bom? Eu não sei que cara que eu devo ter feito pro moço. Eu falei assim, depende qual o seu tipo de cabelo. Aí eu já arrebentei com o cara, né? Qual o seu tipo de cabelo? Daí, não, é que eu me separei da minha mulher faz 15 dias, eu nunca comprei shampoo, eu não sei qual que é bom. Meu, como assim? Você nunca leu qual que é o shampoo que você usa? Então, assim, a gente tá... No caso desse moço aí, eu não acho que ele tava me paquerando, não. Você não sabe que shampoo... Gente, pelo amor... Gente, todo mundo hoje vai olhar que shampoo que usa, por favor, seja homem ou mulher, né? Tem homens que crescem com a mãe fazendo o prato, não sabe nem quantas colheres de feijão come. Vocês já pensaram isso? Né? Aí vai lá, casa, vai morar com alguém, senta na mesa, fica esperando o prato. Dependendo da mulher, já tá com o prato na cara da pessoa, né? Porque, tipo... Então, assim, o quanto que esse masculino veio aí trabalhando as questões de como se nutrir, né? Desse feminino, para esse feminino não ser ameaçador, para não ter medo do seu próprio feminino interno, do seu próprio sentimento, para que não se sinta frágil e vulnerável. Vulnerável, sim, né? Porque vulnerável tem a abertura, mas para que não se sinta frágil e fraco diante de uma mulher, diante de um feminino, né? Que quer nutrir, que quer amar, que quer ser amado, que quer cuidar, que quer ser cuidado. Porque se isso não tiver integrado, fica, né, para uma relação de chama gêmea, que é uma relação de um amor maior, de um amor... Me veio a palavra supremo, uau! Não tem como, porque a pessoa não se abre para isso, né? E o quanto precisa curar esse lado feminino, desse chakra cardíaco, para poder viver essa relação, né? Equilibrar fogo e água, né? Eu sempre falo, quando aparece fogo e água, não é nem pro fogo secar a água, nem pra água apagar o fogo, para ficar aquela água morninha, né? E para poder exercer a sua sexualidade, a sua sensualidade, ó, as de paz, paz, né? O quanto que precisa começar a ter ações de paz, né? Mas era o as de paus, paixão, chakra base, né? Não é o sexual, mas também fala dessa conexão mais física, né? Para poder exercer uma sexualidade saudável, que não é comprovação de desempenho, que não é contar vantagem, que não é se mostrar, que é aquela coisa estereotipada da sexualidade masculina, né? Mas para poder ter uma relação sexual plena, abundante, satisfatória, que não nutre só o corpo, que nutre a alma, que nutre o coração, que a pessoa não tem que sair correndo depois que teve a relação. Realmente um sexo sagrado, né?
na qual a união dos corpos são união de almas, né? Na qual tem uma troca energética que eleva a sua vibração, né? Se a gente for pensar o quanto que realmente esse feminino integrado internamente, esse masculino integrado internamente, quando se encontra no mundo externo, concreto, e efetivam essa relação, esse relacionamento numa relação sexual, não precisa nem falar o que acontece, né? Não à toa dizem que a relação sexual entre chamas é um negócio surreal, né? Eu ainda não sei na prática para dizer para vocês, né? Mas dizem, né, que é. Só que para ser tudo isso, tem que estar equilibradas as energias internas, porque o que a gente ouve relatos de pessoas que têm uma relação sexual com alguém que já sabe que é chama, mas como não tá com esse feminino e esse masculino internamente bem trabalhados, acontece um monte de tchê, né? Por quê? Porque muitas vezes esse masculino se sente frágil, se sente fraco diante do feminino, sente lá um monte de coisa que não sabe explicar, fica com medo de ser controlado e dominado, muitas vezes porque essa mulher também não tá com o masculino dela bem equilibrado e às vezes acaba, sem querer querendo, tendo uma coisa meio de controle e daí tem um afastamento. É bem comum um relato de pessoas que não estavam bem ok e que às vezes tem a relação e se afasta. E daí sobe mais ferida, mais conflito inconsciente, porque, né, tem esse contato íntimo e aí vem abandono, sensação de perda, de frustração, de traição, né? Por isso aquilo que a gente falou lá na leitura do feminino divino, da questão do tempo, né? O quanto tem o tempo para curar, o quanto tem o tempo para a gente ter as ações que a gente precisa ter e tá pronto para isso. Eu tô sentindo que preciso tirar mais cartas. Eu ia tirar do Deus hindu no feminino, esqueci completamente, mas acho que no masculino é para tirar. Vamos ver duas cartas e 2 deuses hindus pro masculino. Tô meio rouca, minha garganta deu uma secada, não sei se é porque eu emendei de fazer uma leitura atrás da outra, ou se esse masculino tem muita coisa engasgada pra falar, né, que tem medo de falar e se sentir vulnerável, se sentir frágil, né. E aí assim, né, pessoal, eu, Cássia, acredito que não é que a gente vai ter que fazer toda a cura sozinho e aí a chama vem, né, parece propaganda. Eu, inclusive, acredito que grande parte da cura é feita já em união, né? Só que aí você tem que ter minimamente um software base, né? Pra conseguir rodar os outros que você vai fazer o download, né? Só que às vezes esse programa base, ele precisa de uma memória bem grande para caber aí dentro de você, para você conseguir gerenciar as coisas depois, né? Então vamos lá. Aqui, tome aquela decisão tão adiada, pare de pensar e faça o que seu coração está pedindo. Anime-se a viver com Sarasvati, conhecimento. Então, é o que a gente falou a leitura inteira, essa integração da ação, decisão, pensamento, tudo força yang masculina, fazendo o que o coração tá pedindo, o yin, o feminino, né? Se animar a viver com conhecimento, com a deusa Sarasvati, aqui ela tá com um instrumento musical, né? Conexão com música também, trabalhando aí o nosso lado yin, receptivo. Tem aqui o cisne, símbolo aí das almas gêmeas, chamas gêmeas, né? Aquiete-se, reflita, faça uma pausa, é tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com Durga, auxílio divino. De novo, conseguem ver, ó, aquietar, refletir, pausa, energia yin, receptiva, feminino.
tempo de uma vida nova, criativa, feminino, cheia de luz e magia, intuição, feminino. Se servir dessa luz para atuar, para agir, né? E a Durga, que aparece como auxílio divino, né? Então, quanto que esse masculino também precisa integrar a espiritualidade, a intuição. Mas a Durga, quando eu fiz o símbolo do alvorecer, eu fui, muito tempo depois, eu fui pesquisar são oito raios do sol, né? E me veio de pesquisar qual deusa hindu tinha 8 braços, e eu achei a Durga. E a Durga diz que foi uma deusa criada pelos deuses, porque deu um tcheretchê lá, e ninguém conseguia matar um tal de um demônio lá, e eles criaram a deusa Durga com habilidades de todos os deuses, e foi ela que matou lá o bichão lá. E é uma deusa, né? Mas que tem as forças também dos deuses, de vários, acho que é de deuses também. Mas assim, entra naquilo que eu falei, não sei se foi nessa leitura ou na do feminino, que o feminino cria, o masculino estrutura e dá condições para o feminino criar de novo, né? Então, o quanto que quando tá tudo integrado, eu sei a hora de pausar, a hora de aquietar, a hora de agir, a hora de ter a força para lutar contra o inimigo, se eu vou me fingir de morto ou se eu vou realmente agir, né? Então é muito lindo, né? Esses masculinos e femininos. Ó o Ganesha aqui, o quebrador de obstáculos, pedindo para você se abrir, que a nossa alma é imortal, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Desejo uma boa integração para vocês desse feminino e masculino internos, para que possa acontecer esse encontro no tempo, na hora certa. E aí tá a explicação de por que o encontro do amor de chama gêmea, ele eleva a vibração das pessoas e eleva a vibração do lugar e eleva a vibração de um planeta, porque é uma transformação interna que quando encontra, né, muda tudo no entorno, tá bom? Adorei essas leituras, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um beijo para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho.